E aí, pessoal? Hoje faltam exatamente 20 dias para nossa imigração e hoje eu vou mostrar para vocês o real processo de desmontar uma mala para uma mudança internacional. A gente decidiu fazer esse vídeo para vocês para mostrar tantos os desafios de se escolher o que se levar numa mudança tão radical assim, e também algumas dicas que a gente pode mostrar para vocês sobre o que vocês podem priorizar. Tanto eu quanto o Everton, a gente tem direito a uma mala de 23 quilos, que são essas que estão aqui atrás, uma mala de 10 quilos, que são essas que estão aqui do lado, mais o artigo pessoal que a gente vai levar as mochilas, que também estão aqui. Então agora a gente vai dobrar e organizar tudo certinho, e eu já volto com vocês. Vocês não têm noção do caos que foi pra fazer essas malas. Eu tinha certeza que a gente ia conseguir fazer toda a parte inicial da mala naquele dia que eu comecei a gravar o vídeo. Só que, se vocês repararem nos takes, eu tô usando, tipo, umas 3 roupas diferentes, porque a gente levou basicamente uma semana pra fazer só a parte inicial das malas. Então, assim, comecem a fazer a mala de vocês o quanto antes, porque realmente é um caos. Mas a organização foi mais ou menos o seguinte. A gente primeiro testou qual seria a forma que a gente deixaria as roupas dentro da mala que ocupasse menos espaço. E de todas as nossas tentativas, a que mais deu certo foi deixar as roupas em rolinho, porque ocupou menos espaço dentro das nossas malas. Aí na nossa mala de 10 quilos, a gente optou por deixar as roupas mais leves, que seriam minhas blusas, vestidos, pijamas, coisas mais leves assim, que não pesaria tanto na de 23, que a de 23 seria despachada, então tinha que estar com o peso muito bem regrado. A de 10 quilos do Everton foi basicamente toda a roupa dele dentro de 10 quilos. Já na minha mala de 23, eu deixei os casacos mais pesados que não dava pra fazer rolinho, calça jeans, jaqueta jeans, esse tipo de coisa. Também deixei os meus sapatos e alguns produtos como creme de cabelo, meus esmaltes. Gente, foi uma saga, esses esmaltes. Eu conto pra vocês daqui a pouco. Foi também as toalhas, que a gente trouxe 3. Uma pra mim, uma pro Everton e uma pra gente usar de pano de chão. Os remédios e os meus biquínis, meus roupões. Todas as roupas que foram sobrando eu fui tacando ali na mala de 23. Sempre respeitando pra não passar de 23. E a mala de 23 do Everton foi basicamente dos tênis dele, que ele tinha muitos. Que ele tem muitos, né? Ele não se desfez dos tênis. E dos 2 monitores que ele trouxe, mais alguns outros eletrônicos. Aí ele teve que tirar algumas roupas da de 10 pra forrar os monitores pra eles não ficarem se mexendo. Mas foi basicamente isso. Na mala de 23 dele só veio 2 monitor e uma porrada de tênis. Sobre os produtos líquidos, cremosos, etc. Eu tinha deixado a maioria na mala de 23, porque eu realmente estava com medo que barrasse na hora que eu passasse lá pra embarcar. O que de fato aconteceu, inclusive, é uma dica aqui pra vocês. Eu tinha levado na minha mochila aqueles frasquinhos que você comprou na Shein, na Shopee, de 100ml, sabe? Que vem um kitzinho. E quando eu fui passar pra embarcar, o cara lá que tava mexendo nas coisas, passando no raio-x, etc., falou que não podia mais levar esses frasquinhos na mala de mão ou na mochila, só na mala despachada. Só podia levar na mala de mão ou na mochila frascos de até 100ml que tivesse contido no rótulo, ou seja, precisa ter rótulo do produto e precisa estar especificado que é 100ml. Deixei meu body spray, meu sabonete facial e meus 2 cremes corporais. Vai fazer o quê, né? Era isso ou pagar pra despachar só esse negócio, que eu já tinha despachado minha mala, então dica pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês o take certinho, mostrando o peso de cada mala, mas esses takes por algum motivo sumiu, eu não sei onde eles foram parar. Mas basicamente, a mala de 10 do Everton deu 10 fechadinho. A minha mala de 10 deu 11.400. A mala de 23 do Everton deu 22.900. E a minha mala de 23 deu 22.800. A gente teve que fazer 2 despaches, um primeiro pra Belém e outro depois pra vir pra Portugal, porque a gente fez tipo uma conexão, mas os voos não eram conexão. E aí a gente teve que despachar 2 vezes. Aí uma coisa pra vocês ficarem atentos caso vocês forem fazer isso, é que no aeroporto de Natal pra Belém, que foi a primeira escala que a gente fez, deu um peso. E depois no aeroporto de Belém pra Portugal deu outro peso. Então tem uma variação aí na balança dos aeroportos, tem que tomar cuidado. Inclusive no aeroporto de Belém pra Portugal deu quase 1 quilo a mais em cada uma do que tinha dado no aeroporto de Natal. E o peso que tinha dado no aeroporto de Natal era o peso que tava dando nas nossas balanças quando a gente pesou em casa. Então eu acho que tinha uma coisa mexida aí na balança de Belém, viu? Enfim, pra vocês terem uma ideia, até no último dia antes da viagem eu estava mexendo na minha mala. Eu tinha muita coisa mesmo. E olha que eu já tinha me desfeito de muita coisa, já tinha doado muita coisa, mas ainda assim eu tinha muita coisa. Então foi um processo de desapego muito grande. E é uma dica que eu dou pra vocês,
realmente desapegue. Eu sei que tem muita coisa que é difícil de desapegar, tem coisa que a gente tem apego emocional mesmo, mas o que puder, vai desapegando, porque realmente, quando você chegar aqui, você vai ver que você não vai usar nem metade das coisas que você trouxe. É sério, se eu pudesse voltar atrás, eu teria deixado metade das roupas que eu trouxe e teria colocado meus livros no lugar. Mentira, porque não ia caber metade dos meus livros, mas vocês entenderam. Inclusive, isso foi uma dor no coração, viu? Deixar meus livros pra trás foi barra pesado, mas depois eu dei um jeito de trazer eles. E por que eu fiquei mexendo nas malas até o último dia? Lembra que eu falei das histórias dos esmaltes? Então, eu gosto muito de pintar a unha como uma forma de terapia pessoal. E acompanhando outras meninas que já vieram pra cá, elas sempre falavam que os esmaltes aqui são muito ruins. Pra quem faz esmaltação em gel, essas coisas, até que tem produtos muito bons aqui. Mas como eu pinto a unha em casa mesmo com esmalte normal, eu queria levar os meus esmaltes que eu já sabia que eram bons, que eu já sabia que tinha uma qualidade que minha unha ia gostar. E eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de fazer desenho, gosta de fazer combinação de cores. Então eu queria trazer uma quantidade que eu poderia ter uma variação de cores pra fazer esse tipo de coisa. Ai, Amanda, mas isso é muito fútil. É fútil sim, gente. Mas os preços dos esmaltes aqui é um absurdo de caro. E todo mundo fala que não é de boa qualidade. Então, tipo, pra mim pagar caro e não ser de boa qualidade do que trazer do Brasil, eu preferia trazer do Brasil. Só que essa seleção de esmaltes que eu fiz, eu tive que refazer umas 15 vezes, porque eu sempre tinha que tirar um pouquinho mais, porque a mala de 23 sempre tava passando dos 23 quilos. E ela não podia passar justamente porque ela seria despachada. Então, com certeza, não iam pesar ela. Aí foi uma luta interna muito grande, de eu pensando o que eu poderia tirar da mala pra colocar mais esmalte. E esmalte que não ia fazer tanta falta quanto certo objeto faria. Porque a minha mala de 23 em si não veio com tanta roupa minha. Tipo, era mais sapato e coisas. Não tinha tanta vestuário. E aí foi isso. Eu fiquei mexendo na de 23 por causa disso, dessa indecisão de esmaltes. No final eu trouxe uma quantidade razoável, mas eu tirei bastante do que eu tinha programado no início. E não deixei de trazer nada do que eu ia já trazer na de 23, fora shampoo e condicionador que eu ia trazer. Não trouxe pra trazer o esmalte. Mas, de qualquer forma, eu comprei logo que eu cheguei aqui, então não fez tanta falta. E não era nenhum shampoo e condicionador específico, era shampoo e condicionador normal, então... Já na mala de 10 eu fiquei mexendo, porque a minha mala de 10 tava pesando 12.500. Mas aí só tinha roupa. Só que aí eu fiquei com medo de pesarem, porque pode ser que não pesem a sua mala de 10, mas podem ser que pesem. E eu tava arriscando a sorte. E aí, no último dia, eu falei, não, eu vou deixar umas camisetas mais velhas aqui, e depois eu dou um jeito de trazer. Aquelas camisetas mais que a gente tem mais apego emocional, sabe? E aí eu deixei com minha mãe e falei, mãe, depois eu dou um jeito de trazer. Não é pra você dar pra ninguém, não é pra você jogar fora, não é pra você fazer panteão, não é pra você fazer nada com essas blusas. Porque essas blusas eu vou pegar depois. Mas aí eu tirei pra diminuir o peso e ainda assim ficou acima da média, porque ficou 11.400. As nossas mochilas foram um outro fator preocupante, porque a gente foi pela TAP e a TAP permite a mochila de até 2 quilos. Só que só a mochila, tipo, a mochila vazia, sem nada, ela pesa 1.400. Aí na mochila do Everton tinha bastante eletrônico, na minha mochila tinha uma troca de roupa, caso acontecesse alguma coisa com as malas. Tinha os produtinhos que foram barrados quando fui passar pro embarque. E tinha uma maleta desse tamanho só de documento. E além disso, ainda tava com uma bolsa transversal. Eu não sei como não implicaram, porque eu tava com a mochila como item pessoal, mais a bolsa, mas graças a Deus deu tudo certo e ninguém implicou com nada. Galera, eu tava editando aqui o vídeo pra vocês e eu esqueci de falar pra vocês completamente que eu não recomendo que vocês tragam uma mala com peso a mais do que ela deveria estar vindo. Porque a gente passou... Assim, foi muita sorte mesmo. Quando a gente tava pesando no aeroporto de Belém pra ir pra Portugal, o cara que tava fazendo o despacho das malas estavam pesando a mala de todo mundo. Mala de mão, mochila, todo mundo que tava na fila, ele tava pesando. Aí na nossa vez, ele não pesou. Vocês não sabem. Eu gelei frio. Foi muita sorte. Não recomendo. Foi sorte, mas não recomendo. Uma coisa da qual eu me arrependo é de ter trago tanta mala, porque foi bem difícil o deslocamento da gente ficar passando nos aeroportos com um monte de mala, com um monte de mochila, com a bolsa que tava pesando bastante também. Mas eu nunca tinha viajado internacionalmente, nem me mudado internacionalmente. Então você fica realmente com medo de deixar alguma coisa, porque é uma vida que você tá transportando, né? Ah, e tragam roupas pra vocês ficarem em casa também, porque se vocês trazerem roupa só de sair, só tipo calça jeans, essas coisas, vocês não vão ter o que usar em casa. E, por exemplo, o Everton arrumou um emprego numa fábrica de vidro, que ele trabalhou só um dia, mas essa história eu conto pra vocês depois. E lá ia manchar as roupas, então falaram pra ele ir com uma roupa mais velhinha e ele não tinha, porque ele não trouxe roupa de ficar em casa, então... Também tragam roupa pra vocês ficarem em casa. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu trago o mínimo de coisas possíveis dentro do mínimo de malas possíveis. Porque ficar andando com tudo isso de mala é bem complicado. E não só dentro do aeroporto. Ficar se deslocando com as malas depois quando você chega e tem que ir pro lugar onde você vai estar hospedado ou onde você vai morar. Então é bem complicado ficar andando com um monte de mala. Então minha dica é realmente tragam o mínimo de coisas possíveis. Foquem mesmo em trazer o vestuário de acordo com a estação que vocês vão vir pra cá. Mas lembre-se que, tipo, as roupas de frio do Brasil não suportam o frio da Europa. Então
Então não adianta você trazer a sua mala enturrada de roupa de frio do Brasil, que você vai chegar aqui e você vai ter que comprar tudo de novo, porque não vai suportar o frio daqui. No meu caso, a gente veio do final da primavera pro verão, então a gente trouxe bastante roupa do verão. Aliás, eu só tinha roupa do verão porque eu morava no Nordeste e Natal é sol o ano todo. Mas ainda assim eu percebo que eu poderia ter chego aqui e comprado outras roupas, porque a gente chega e tem Primark, tem um monte de lojinha barata, então tem coisas acessíveis mesmo quando você vem com um orçamento mais limitado. Mas claro que tudo isso tem que ser pensado dentro do seu planejamento. Caso você vê ficaria muito apertado de você comprar alguma roupa, paga mesmo as suas. E foi basicamente isso. Eu não sei se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, porque esse vídeo saiu completamente do roteiro que eu tinha planejado, porque eu perdi vários takes. Eu não sei o que aconteceu com os takes que eu fiz esse vídeo, mas aqui eu queria mostrar essa experiência pra vocês, de como foi essa loucura de fazer essa mala. E eu gravei uns takes quando a gente chegou aqui em Portugal, da gente desfazer a mala, e vou deixar aqui pra vocês, mostrando tudinho que a gente trouxe. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? E isso foi tudo que eu consegui trazer. Foi basicamente umas 10 camisetas e umas de manga comprida. Umas regatas, que tá chegando no verão, e uns croppeds. Aqui eu acho que tem mais ou menos umas 15. Umas 4 calças, mais a que eu tô usando. O meu roupão e uns lenços. Aí isso aqui tudinho é blusa de frio. Nem sei quantas tem, mas tipo, tem blusa de frio, tem jaqueta, tem cardigan. Aqui são terceira peças. Pijama. Ali tem meia, tem biquíni, roupa íntima. Ali tem esmalte, maquiagem, protetor solar, uns cremes, mais maquiagem. Aqui é a bolsa que eu vim, além da mochila. Ali tem remédio. Aí tem a... Como é que fala? A pasta de documento. Minhas toucas. Uma garrafa. Aí aqui tem os shorts. Só trouxe 3 mesmo. Aqui foi os sapatos. Trouxe 2 sandálias que eu tinha. Um saltinho. O chinelo que eu tô no pé. Os 2 tênis estão ali na cozinha. E o outro tênis que mofou que eu vou mostrar pra vocês. Aí veio tudo nessa mochila. Isso aqui veio dentro da mala de 23. Esse foi o meu tênis que mofou todinho. Eu acho que ele ainda tava um pouco úmido quando eu coloquei. Eu achei que tava seco, mas aparentemente não é mesmo? Aí eu vou ter que comprar alguma coisa pra tirar o mofo dele. E do banheiro eu ainda trouxe esse creme, eu trouxe essas escovas, trouxe um sabonete, escova de dente, desodorante, isso aqui a gente já comprou aqui. Aí ainda veio esses tênis, esse aqui é do Everton, mas eu tenho igualzinho que tá ali, que veio no nosso pé. Mas o que a gente já colocou aqui pra gente lavar. Que aqui tem calça, tem blusa de frio. Foi a roupa que a gente tava no avião, que a gente botou aqui, que a gente ficou 2 dias só voando, né? Então, já eu trouxe menos roupa que a Amanda. Eu trouxe apenas algumas camisas. Um pouco de bermuda, mas é mais pra ficar em casa, porque eu não uso tanta bermuda pra sair, eu saio de calça, embora eu tenha trago pouca calça, mas a ideia era comprar aqui. Tem algumas calças, roupa íntima, roupa pra ficar em casa, roupa pra academia, que inclusive a gente tá precisando. Isso aqui é algumas coisas de eletrônico pra carregar o mouse. Como eu trabalho com TI, eu precisei trazer muito eletrônico, como pé de monitor, carregadores pra câmera, luminária e tal, e suporte pra monitor. Meia a gente trouxe bastante, tem bastante meia ali. Roupa social pra trabalhar, sair quando precisar e tal. E é isso. Blusas de frio também, que estão aqui. Eu só trouxe essas duas, a Amanda trouxe mais roupa que eu. Como a gente tá no verão, a gente pretende, né, comprar aqui no saldo de verão, que roupa de inverno vai estar mais barato aqui no verão. Então, pelo menos a gente espera que esteja. Então a gente vai comprar aqui. E é isso. Meus monitores estão aqui. Na outra mala eu trouxe mais tênis e mais eletrônico, então base de monitor tá aqui e tênis, bastante tênis. Eu gosto de tênis, embora eu tenha muitos e foi um pouco difícil de trazer. E como o espaço que a gente pegou aqui, a casa que a gente tá morando, é um pouco pequeno, é o ideal pra gente, mas é um pouco pequena, fica difícil guardar. Então vou manter alguns na mala e os que eu mais uso eu vou tirar pra utilizar. Vou tentar usar todos, como eu sempre uso, mas alguns vão ficar guardados, infelizmente. Então uma dica, tentem trazer menos calçados. E aqui mais suporte de monitor. Aqui, como vocês podem ver, mais tênis. Esse é meu, a Amanda tem um igual, esse também é meu, e o delas também. E mais meia. É isso, muito tênis. E essa foi a preparação que a gente trouxe nessa loucura de coisas que vocês viram nesse vídeo. E vocês não sabem o alívio que foi quando a gente abriu as malas e viu que os monitores estavam inteiros, porque o estado da mala, tadinha, deu pra ver que elas sofreram, porque elas chegaram toda arranhada, toda amassada. A minha ficou faltando um negócio da roda, então
Foi um alívio muito grande saber que os monitores estavam inteiros. Atualmente, a gente já está indo pro nosso primeiro mês aqui em Portugal e aconteceram muitas coisas. E eu sei que eu andei sumida aqui pelo YouTube, mas aqui eu realmente fiquei muito doente. Logo na segunda semana eu peguei uma gripe que realmente me derrubou. E pra quem não sabe, eu só tenho um pulmão, então foi bem tenso mesmo. Eu não sei se foi a mudança do clima, se foi o pólen, se foi germes desconhecidos pro meu corpo, mas eu sei que eu fiquei bem mal. E olha que eu vim na primavera pro verão já pensando nessa mudança de clima que eu ia sentir. Principalmente porque eu tava morando no Nordeste, então eu queria vir numa época mais quente pra não sentir esse baque. E mesmo assim eu acabei caindo de cama. E remédio aqui é bem caro, viu? E olha que eu trouxe bastante remédio, mas ainda assim, quando eu cheguei, eu tomei todo o xarope que eu tinha trago, eu tive que comprar outro, e foi uma facada de 11 euros. Lembrando que se vocês forem trazer remédios também, tragam sempre na mala despachada. Eu trouxe até dipirona, mas não deu problema nenhum, porque tava tudo na mala despachada certinho, do jeito que eu mostrei no vídeo pra vocês. Mas graças a Deus eu tô melhor e voltei pra mostrar tudinho pra vocês. Então, se vocês tiverem já alguma dúvida sobre imigração, sobre mudança internacional, sobre mala, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada. E olha que vem muita coisa boa por aí, viu? Eu vou contar tudinho do que aconteceu nesse um mês pra vocês. E não surtem, vai dar tudo certo. E é isso. Um beijo e até mais.